a grande oportunidade de 2025 para você aumentar a rentabilidade dos seus investimentos de forma segura. Perfeito? O que a gente tem que começar entendendo é o seguinte: tem um negócio chamado ciclo de juros. Quem aqui nunca ouviu falar no ciclo de juros, né? Quem aqui nunca ouviu falar? Coloca aí nos comentários, nunca ouvi falar. Não tem problema nenhum se você nunca ouviu falar, mas só para eu entender quem já tem um mínimo de conhecimento sobre isso e quem talvez não tem nada, para eu conseguir colocar todo mundo na mesma faixa e fazer com que quem ainda nunca ouviu falar sobre isso tenha esse conhecimento. Mas vamos lá. Quando a gente fala de ciclo de juros, eu estou falando dessa minhoquinha aqui do lado, que é o quê? É a trajetória da taxa de juros Selic. A taxa de juros Selic, a taxa Selic é a principal taxa de juros do país. A taxa de juros que regula o negócio todo, né? Então, quando os juros aumenta, o custo para você fazer um empréstimo, um financiamento de casa, financiamento do carro, tudo aumenta também. A rentabilidade dos investimentos de renda fixa, que são baseados na taxa de juros, vão ter mais rentabilidade também. Quando a taxa de juros recua, né, naturalmente todos os empréstimos ficam mais baratos, o acesso ao dinheiro é mais barato e os investimentos de renda fixa rendem menos. Basicamente é isso que acontece. Por que existe a taxa Selic, que é essa taxa de juros, né? Essa taxa de juros é como se fosse a taxa mãe da economia. Ela tem alguns mecanismos, mas um dos principais é ela regular a inflação no país. Então, quando a inflação ela começa a subir demais, o governo, né, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros para reduzir a inflação. Quando a inflação está muito baixa, você pode reduzir a taxa de juros para voltar a estimular a economia. Por quê? O que acontece? Inflação, basicamente, é o aumento generalizado dos preços. Inflação é o nome da coisa que explica o porquê o preço dos alimentos, o preço da passagem de ônibus, o preço da roupa, o preço de tudo vai aumentando. O nome desse fenômeno é inflação, um aumento generalizado dos preços. Inflação demais é ruim para o país e inflação de menos também é ruim para o país. Então você precisa ter um pouco de inflação, né? É tipo, eu gosto de fazer analogia com coisas bizarras, né? É a mesma coisa que falar de pressão. A gente tem a pressão do coração ali, né? Então, quando você tem uma pressão 12/8, ela tá boa. Quando você tem pressão demais, é um problema. E quando você tem pressão de menos, também é um problema, certo? E aí você precisa que a tua pressão aí do corpo seja equilibrada, né? 12/8 é uma pressão saudável. Então, inflação também, existe um patamar saudável de inflação. E aí a taxa de juros, né, a Selic, ela vem aí para fazer esse controle de inflacionário, entre várias outras coisas também, mas o principal é a questão do controle inflacionário. Mas por que a gente precisa saber disso? Pelo seguinte, a taxa de juros, que ela nunca é igual sempre, né? Em momentos ela vai estar maior, em momentos ela vai estar menor, e ela vai subindo, daí caindo, subindo, caindo, e ela vai se ajustando conforme vai passando a economia, certo? E conforme ela vai se ajustando, ela vai gerando essa linha aqui do lado, ó. Essa linha aqui é a trajetória da taxa Selic desde os anos 2000. Nós estamos aqui com os últimos 25 anos de taxa de juros. Então, se você pegar lá no início do gráfico, você vai ver que ela estava maior em alguns momentos, daí ela reduziu e ela foi, né? Subiu, caiu. Na pandemia caiu bastante, aí voltou a subir, certo? Então, a partir do momento que você entender que aqui no Brasil e em qualquer outro país, cada país tem a sua taxa de juros básica, né? A taxa mãe de juros. É a taxa de juros que regula o negócio todo, certo? Então, dado esse ponto que existe a taxa de juros, o que a gente precisa entender agora? Quando nós olhamos para a taxa de juros, nós encontramos muitas respostas que muita gente queria ter, que é o seguinte: Ricardo, qual que é o melhor investimento? Isso é uma pergunta quase que unânime, né? Qual que é o melhor investimento? Poxa, e aí é difícil você chegar e dizer assim, ó, o melhor investimento é este. Por quê? Porque muda. Perguntar qual que é o melhor investimento é mais ou menos como eu perguntar assim, ó, qual que é a melhor roupa para você usar durante o dia?
peraí, é a melhor roupa considerando, eu vi aqui que tem uma pessoa que é do Ceará, né? Considerando a Rogéria que está em Fortaleza, no Ceará, ou a melhor roupa para quem está aqui no Sul, né? Em Santa Catarina, especificamente, onde eu tô. Pô, se eu colocar uma roupa curta, uma bermuda, um calção, uma regata, eu vou passar frio, né? Agora, quer dizer que não é que não seja uma roupa boa, é que ela só não é adequada para o momento, de acordo com a ocasião. Entendeu? E talvez a, a Rogéria, que está lá em Fortaleza, no Ceará, se ela colocar agora casacos, pô, talvez ela vai passar calor, porque provavelmente lá está muito mais quente. Investimento é a mesma coisa. Então a gente precisa entender como que está o ciclo de juros, porque com base no ciclo de juros, você consegue entender claramente quando é o melhor momento de você comprar bolsa de valores, comprar ações, comprar fundos imobiliários, quando que é o melhor momento de você comprar renda fixa, dependendo do tipo de renda fixa, do tipo de rentabilidade, e aí você olha isso, você consegue buscar essas respostas, fica muito mais claro, tá? Vocês entenderam que existe, né, o ciclo de juros, ele existe, taxa de juros sobe, cai, sobe, cai. Atualmente, a taxa de juros está num patamar de 15% ao ano. Nos últimos 20 anos, ela não estava nesse patamar. Então, a gente voltou a ter juros em 15% ao ano, e isso é alto. E esses juros, eles estão estabilizados, e ao que tudo indica, vai continuar nessa taxa por um tempo ainda, e aí dentro de mais ou menos 6 meses, ela tende a começar a cair. Beleza. Dito isso, com base no ciclo de juros, onde estão então as oportunidades? Presta atenção numa coisa aqui. Eu vou falar primeiro da oportunidade de bolsa de valores, renda variável, ações, fundos imobiliários, e depois eu falo da parte de renda fixa, certo? Presta atenção num ponto bem importante. Eu vou tomar uma água para eu seguir na linha de raciocínio. O que acontece é o seguinte: todas as vezes em que o ciclo de juros está em queda, ou seja, você pega um ponto alto desse gráfico e aí você começa a reduzir. Por exemplo, lá em 2016, nós tínhamos juros próximo de 14,25% ao ano. E aí, até 2020, o que aconteceu? Os juros foram caindo. De 14,25 foi para 14, foi para 13,5, para 13, para 12, para 10, para 9, para 8, para 6 e depois caiu até 2%. Foi caindo. Todas as vezes em que você tem um período de redução de juros na taxa Selic, neste mesmo período, a bolsa de valores se valoriza. Ou seja, simples para entender, quando você tem um momento de queda nos juros, você tem um momento de alta na bolsa de valores. E o inverso é verdadeiro. Quando você tem um momento de alta nos juros, você tem um movimento de queda na bolsa de valores. Prestou atenção? Queda nos juros, alta da bolsa. Quando você tem alta dos juros, você tem queda da bolsa. Eles são inversamente proporcionais. Conseguiu entender isso? Dito isso, a gente vai avançar aqui. O que acontece? Tá vendo esse gráfico do lado? Eu sei que talvez ele tá pequeno para vocês e algumas coisas aqui, alguns números vocês talvez não vão conseguir enxergar no detalhe, mas foca numa única coisa. Esse gráfico do lado é o mesmo, é esse aqui, ó. É o mesmo. Só que o que eu fiz? Eu peguei nos últimos 20 anos, todas as vezes que nós tivemos uma redução no ciclo de juros, uma queda de juros, neste mesmo período que durou a queda de juros, eu vou mostrar o quanto que a bolsa de valores se valorizou no mesmo período, porque você já entendeu que quando tem queda de juros, a bolsa de valores se valoriza, certo? Aí olha só, aqui nós temos 6 períodos. No primeiro período, enquanto que durou a queda de juros, a bolsa subiu 130%. Na segunda opção, quando durou a queda de juros, a bolsa subiu 141%. Depois 82%, depois 7,5%. E na penúltima aqui, ó, uma queda mais longa, né? Que a taxa de juros ela começou em 14,25% e veio parar em 2%. A bolsa de valores se valorizou 162%. E a última queda de juros
uma queda menor, mas também, né, resultou em uma valorização de 14% na Bolsa de Valores. Ou seja, nos últimos 20 anos, todas as vezes que houve uma redução de juros, um período de redução de juros, no mesmo momento, a Bolsa de Valores se valorizou. O que isso significa na prática? Muita gente já ouviu falar no ditado que você deve comprar Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, quando eles estão baratos e vender quando eles estão mais caros, mais valorizados. Você compra na baixa e vende na alta. Mas quando que é a baixa? Quando que é a alta? Se você olhar para esse gráfico aqui do lado, essa informação ela está clara. O momento de você se expor à Bolsa de Valores, aumentar a exposição na Bolsa de Valores, é quando inicia o ciclo de queda de juros. E aí você vai ficar na Bolsa de Valores com seus investimentos até finalizar a queda de juros. Enquanto que não finalizar a queda de juros, você não vende os teus ativos de Bolsa de Valores. Simples assim. E por que você deveria vender, então, quando a queda de juros finalizou? Por quê? Porque, olhando os últimos 20 anos também, todas as vezes que houve uma alta de juros, teve uma queda da Bolsa. Simples assim. Isso daqui também explica o porquê muita gente investiu na Bolsa de Valores olhando, poxa, olha só, a Bolsa de Valores nos últimos 12 meses, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, rendeu 100%. É hora de colocar o dinheiro na Bolsa de Valores. Aí você vai lá e coloca quando? Na hora errada. Você vai lá e coloca dinheiro na Bolsa de Valores quando a taxa de juros já parou de cair, quando já finalizou ou muito próxima do fim. E aí, quando ela reverte, ela começa a subir de novo a taxa de juros, o que acontece com a Bolsa? A Bolsa vai cair. E você vai perder dinheiro. Aqui, entendendo sobre isso, você tem clareza dos momentos de você investir mais na Bolsa e desinvestir. Investir menos, tá? Simples assim. Olha só. Aqui, eu vou pegar os últimos 3 principais ciclos de alta da taxa de juros. Aqui do lado agora. A gente teve um ciclo, pegando aqui, ó, o primeiro ciclo ali entre meados de 2009 e 2010. O momento que a taxa de juros subiu, resultou em uma queda da Bolsa de Valores de 5,7%. Depois teve um segundo ali aumento da taxa de juros de 2013 e foi bater lá em 2015, que durou mais ou menos 2 anos, se eu não me engano, 28 meses, quase que 2 anos e meio. Então a taxa de juros foi subindo. Isso levou 2 anos e meio praticamente, 24 meses, 28 meses, né? O que acontece? Nesse período de 28 meses, a Bolsa acumulou uma queda de 6,8%. Parece ser uma queda pequena, mas além de você não ganhar nada de rentabilidade em quase 2 anos e meio, você ainda teve um prejuízo. E aqui, por último, ó, em 2020, né, para 2022 por ali, ó, quando a taxa de juros saiu de 12% para 13,25%, neste mesmo período, a Bolsa de Valores caiu 13%. Ou seja, de novo, quando a taxa de juros cai, a Bolsa de Valores sobe. Quando a taxa de juros sobe, a Bolsa de Valores cai. Você olhando para o ciclo de juros, fica muito mais claro você entender o momento de você estar mais exposto à Bolsa e o momento de você não estar exposto à Bolsa de Valores. Você aprender a interpretar o ciclo de juros é mais ou menos como você aprender a interpretar o que está sendo explicado para você quando você abre o aplicativo de previsão do tempo e você vê as informações. Inclusive, está a 7 graus de temperatura aqui agora. Ao vivo aí, ó, 7 graus. Aí você olha aqui as cidades que você tem cadastrada e aí você vê a temperatura, você vê várias informações aqui. Enfim, você vai entender, você aprendeu. Quando você entende sobre ciclo de juros e você olha para o ciclo de juros, fica claro para você o seguinte: quando é o momento de eu ter mais renda variável, quando é o momento de eu ter menos renda variável. Entendeu? O ciclo de juros, ele funciona perfeitamente para você olhar em relação à renda variável. Só que o ciclo de juros, ele não serve somente
para a renda variável? Ele também serve para a renda fixa, e eu vou explicar agora. Vamos lá. O ciclo de juros, ele também influencia diretamente a forma como que você investe na renda fixa. A maioria gritante dos investimentos de renda fixa são investimentos que você vai fazer atrelado ao CDI. E tudo o que é atrelado ao CDI acompanha os juros. Então, quando os juros estão maiores, a rentabilidade é maior. Quando os juros estão menores, a rentabilidade é menor. Previdência privada, a vasta maioria, CDB, LCI, LCA, fundo de investimento, tudo atrelado ao CDI, tudo vai acompanhar a linha preta. Tudo isso daqui. Ou seja, agora a rentabilidade está legal. Só que, quando a taxa de juros cair, a rentabilidade desses investimentos vão cair também. Simples assim. Dentro da renda fixa, existem 3 tipos de rentabilidade que você pode escolher, certo? Tem um tipo de rentabilidade que é o mais comum, que é chamado de pós-fixado, que acompanha juros. Ele acompanha o CDI, ele acompanha a taxa Selic. A maioria dos CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Selic, fundos de investimento, previdência privada e por aí vai, é o tipo pós-fixado, acompanha a taxa de juros. Quando você tem um tipo de rentabilidade que acompanha a taxa de juros, quando a taxa de juros está alta, você ganha mais. Quando a taxa de juros estiver menor, você ganha menos. Simples assim, certo? Existe um segundo tipo de rentabilidade, que é o tipo de rentabilidade híbrida. Híbrida, ele faz uma mistura entre acompanhar o índice de inflação e ter uma parte dos juros fixos. É um tipo de rentabilidade boa para objetivos de longo prazo, como aposentadoria, liberdade financeira. E por último, né? Não vamos usar esse dedo aqui agora, vamos usar esse aqui por último, então, né? Para não ficar feio. Por último, nós temos o tipo de rentabilidade pré-fixada, onde você trava juros. Quando você faz um investimento pré-fixado, você pega a taxa do momento e você simplesmente pega essa taxa e você vai manter ela até o prazo que você tem de vencimento. Você fica com essa taxa travada. E aí, nesse caso, acontece o seguinte, ó. Se você tem, por exemplo, um investimento como Previdência CDI, Previdência Privada CDI, ou um CDB que é CDI, ou uma LCI, uma LCA que é percentual do CDI, a tua rentabilidade vai acompanhar a linha preta. Agora, se você tiver um investimento de juros travados, a tua rentabilidade vai acompanhar a linha verde. Verde. Você consegue entender que quando os juros caírem, a tua rentabilidade não vai cair? Vai continuar alta? Porque os juros vai cair uma hora de novo. Olha esse gráfico aqui para o lado, ó. Ele nunca andou de lado para sempre. Ele sempre é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Agora a gente está com juros em 15%. A maior taxa de juros dos últimos 20 anos. A gente só teve juros tão altos em 2015, 2016, quando a gente estava passando pelo impeachment da Dilma. E aí o risco Brasil elevou-se ao absurdo e, consequentemente, fez com que você tivesse juros altos. Agora a gente está vivendo um cenário de juros altos novamente. A tendência é que os juros vão sair de 15% e vão para 20%, 25%? Não. A tendência é que fique um tempo assim e depois eles voltem a cair. E aí, isso acontecendo, os teus investimentos que são pós-fixados, LCI, LCA, que são CDBs, que são entre outros, vai fazer o quê? O que vai acontecer? Vai cair a rentabilidade. Vai cair. No entanto, se você tem juros travados, a tua rentabilidade vai acompanhar a linha verde. E aí você vai continuar com essa rentabilidade alta. Quando a gente pega esse gráfico do lado, eu vou explicar para vocês o que é esse gráfico. Esse gráfico aqui, nós temos a linha marrom e nós temos a linha verde, certo? A linha marrom é esse gráfico, primeiro de tudo, esse gráfico ele está trazendo a rentabilidade acumulada, juro sobre juro, juro composto já,
dos últimos 120 meses na data de hoje. Hoje, 2 de julho. Eu peguei isso aqui agora atualizado, agora à tarde. Então, ou seja, quando nós olhamos o quanto que rendeu a Bolsa de Valores, já considerando o reinvestimento de dividendos e tudo mais, nos últimos 10 anos, ela rendeu 162% de rentabilidade. 162 nos últimos 10 anos, certo? O quanto que rendeu, por exemplo, o CDI nos últimos 10 anos? 142%. Um pouco menos do que a Bolsa. Veja só uma coisa interessante. O risco que muitas vezes você corre a mais na Bolsa de Valores comparado com o CDI, para ter em 10 anos um tiquinho assim a mais de rentabilidade. Ah, mas ok, quando você investe na Bolsa, você investe com uma estratégia inteligente para você ter mais rentabilidade do que o Ibovespa. Beleza, se você conseguir. No caso do CDI também, você vai investir para buscar mais do que o CDI de rentabilidade e não somente o CDI, né? Até porque se a gente pegasse 142% do CDI e considerar 105%, ou 108 mais ou menos, a gente já teria por volta de, deixa eu ver aqui, 142, 7%, a gente já teria quase que o Ibovespa, né? 110% do CDI mais ou menos, a gente teria a mesma rentabilidade do Ibovespa. Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Presta atenção. Isso daqui é o histórico dos últimos 10 anos. 10 anos. Hoje, você consegue pegar este momento de juros a 15% ao ano e você consegue travar juros para 2, para 4, para 6, 8, 10 anos. Em alguns casos, até mais do que isso. A gente ajustou uma carteira para uma aluna da consultoria, tem agora uns 10 dias mais ou menos, e a gente pegou metade da carteira e travou toda a carteira para 2030 e 2034. Ou seja, pegou vencimentos para 5 anos, pegando 2030, e pegou vencimentos para 2034, mais 9 anos, ou seja, pegando anos de vencimento de ano de eleição presidencial, para justamente maximizar a rentabilidade dessa carteira. Agora, presta atenção numa coisa. Se você pegar uma taxa, aqui embaixo, aqui no meu dedo, se você pegar uma taxa de 15% ao ano, e hoje você encontra taxas maiores do que isso, né? Hoje à tarde mesmo, eu estava olhando a plataforma da XP, você tem muitas opções de CDB, por exemplo, pagando 16% ao ano. Se pegar a estratégia de mercado secundário, pega uma taxa até maior do que isso, né? E também tem crédito privado com taxa fixa, pagando 14%, 15% ao ano, isento de imposto de renda, que aí é o equivalente a mais do que 15% ao ano. Mas esse não é o foco agora. O foco agora é o seguinte: presta atenção, quanto que 15% ao ano vai gerar de rentabilidade durante 10 anos de taxa travada? Se você pega 15% ao ano durante 10 anos, quanto de rentabilidade dá isso? 15% ao ano durante 10 anos. Muita gente vai falar que dá 150% de rentabilidade, né? Porque 15 vezes 10 é 150. A conta tá certa? Tá. Só que, quando a gente fala de juros, nós estamos falando de juros compostos e não de juros simples. 15% ao ano, durante 10 anos, sabe quanto que dá de rentabilidade? 304%. 15% ao ano, durante 10 anos de juros compostos, que é juro sobre juro sobre juro sobre juro, em 10 anos vai dar 304% de rentabilidade. E aí é que vem o ponto que eu quero chegar. Quando você olha para o ciclo de juros, você consegue enxergar oportunidades na Bolsa de Valores e você consegue enxergar oportunidades na renda fixa. Por exemplo, pegando opções de 15% ao ano, você, em 10 anos, tem 304%. O que acontece com um valor investido hoje quando você coloca 304% em 10 anos? Você quadruplica o valor que você tem. Por exemplo, se você coloca 10 mil reais investidos hoje, a 15% ao ano, durante 10 anos,
você colocou 10 mil reais, você adiciona 304%, ou seja, você adiciona 30 mil de juros. Você vai ter 40 mil em 10 anos. Uma taxa de 15% ao ano vai dobrar o teu patrimônio, em 5 anos e vai dobrar de novo o resultado em mais 5 anos. Ou seja, 10 mil reais vira 20 mil reais em 5 anos, mais 5 anos vira 40. E mais 5 anos, o 40 já vira 80. Se você pegar 15 anos aí, 15 anos a uma taxa de 15%, você vai ter 709% de rentabilidade aproximado. Sem risco, renda fixa, perfil conservador. Não estou falando de criptomoeda, não estou falando de dólar, não estou falando de oscilação, não estou falando nada disso. Estou falando de um investimento simples como um CDB, uma LCI, uma LCA, investimentos seguros, conservadores, garantidos pelo FGC. A única coisa que você precisa saber é buscar as opções certas. Por exemplo, na aula de ontem, teve uma pergunta lá falando sobre o seguinte: Ricardo, eu não encontro essas opções boas de rentabilidade no Banco do Brasil. É porque o Banco do Brasil não é a melhor opção para você encontrar essas opções boas de rentabilidade. Você deixa muito dinheiro na mesa quando você usa, por exemplo, o Banco do Brasil. Que é um segundo ponto. Ontem eu falei para vocês uma coisa que é o seguinte: quando você tem conta numa corretora, XP, BTG, entre algumas outras, e você tem um assessor lá que não está preocupado em montar uma estratégia inteligente para você, e sim só ganhar dinheiro com você, ele jamais vai querer montar uma estratégia na tua carteira, e talvez ele nem sabe disso, né? Eu até vou contar outra coisa para vocês entenderem um detalhe também. Às vezes ele nem vai querer montar uma estratégia dessa, por quê? Porque se o teu dinheiro ficar parado num investimento durante 10 anos, ele não ganha nada. Para o assessor, é importante que você fique girando o teu dinheiro que nem um maluco. É isso que faz ele ganhar dinheiro. Só que para você não é isso que faz você ganhar dinheiro. O que faz você ganhar dinheiro é você fazer o investimento certo, na hora certa, e deixar aquele negócio lá quietinho, juros acontecendo, o efeito de juros sobre juros, juro composto acontecendo na prática, entendeu?